Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como dá pra ver aqui no título, vai ser mostrando pra vocês as minhas leituras de fevereiro. Esse mês eu não li tantos livros quanto eu gostaria de ter lido, eu li 4 e na verdade eu queria ter lido 5. Então, provavelmente agora em março, né, porque esse vídeo está sendo gravado já em março, eu vou tentar ler 6 livros pra ver se eu consigo compensar o um livro que eu não li em fevereiro. Mas também se eu não conseguir, não tem problema, né, porque a leitura tem que ser uma coisa prazerosa e uma coisa boa, não uma pressão pra, eu tenho que ler tantos livros, eu tenho que ler 50 livros, eu tenho que ler um livro, enfim. Mas enfim, vamos pro vídeo e mostrando as minhas leituras pra vocês. E antes do vídeo começar, não esqueçam de deixar o seu like aqui no início, porque ajuda muito o canal. Também se inscrever se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui de baixo é vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica ali, que é uma coisinha rapidinho pra você, mas que faz uma diferença gigantesca pra mim. E você vai fazer parte desse nosso clubinho literário aqui também. E também não esqueçam de ativar o sininho pra não perder as próximas notificações. Gente, antes de eu mostrar todos os livros pra vocês, lembrando que todos os links de todos os livros vão estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar algum deles. Então bora pras minhas leituras, porque a gente não tem tempo a perder. A minha primeira leitura de fevereiro foi O Erro, que é a continuação da série Off Campus, né, que o primeiro livro é O Acordo, que eu li ano passado, inclusive favoritei, que falei pra vocês, inclusive, no livro de 10 leituras favoritas de 2023, que eu vou deixar aqui no cardzinho, caso vocês queiram ver. Mas esse livro foi muito interessante, ele é meio que uma vibe... Tem um pouco de pitada de comédia romântica, porque os personagens acabam fazendo algumas situações um pouco engraçadas. Ele não é um livro que tenta ser engraçado, então em alguns momentos ele é divertido por conta disso. E também tem todo aquele lance do romance, né, dos jogadores de hóquei, porque todos esses livros vão ter jogadores de hóquei, que são do time da universidade. E esse é com o Logan, que já tinha aparecido, obviamente, no primeiro livro, que ele é melhor amigo do personagem principal do primeiro livro, que é o Graham. Eu tinha achado o Logan, né, lá em O Acordo, um personagem super carismático, então eu tava muito animada pra história dele, e assim, eu gostei do livro, mas dando um leve spoilerzinho sobre as minhas opiniões sobre ele, eu esperava um pouco mais dessa história. Então, como eu falei pra vocês, nesse livro nós vamos ter o Logan como personagem principal, e a nossa protagonista, que vai ser o par romântico dele nesse livro, é a Grace. A Grace é uma menina super tranquila, muito tímida, quer mais na dela, vive uma vida mais de boa, e eu não tenho certeza se ela é caloura, eu acho que ela não tá no primeiro ano, acho que ela tá no segundo ano na faculdade dela, mas eu não tenho certeza, não posso dizer, tipo assim, com certeza que ela é ou não caloura, porque eu não me lembro exatamente. Memória fraca, é difícil lembrar, são muitos livros na minha cabeça, difícil lembrar todos os detalhes. Os dois personagens vão acabar se encontrando em uma ocasião um pouco inusitada, vai acontecer uns negócios com eles e aí vai desenrolando a partir disso. Eu gostei do livro, assim, a gente tem um aprofundamento de personagem nesse livro, né, a gente consegue conhecer melhor o Logan, só que eu vou dizer que o Logan e a Grace não têm a química que a Hannah e o Garrett têm. Porque é impossível não comparar os dois livros, né, porque ele é logo a sequência do primeiro, então assim, foi difícil não acompanhar, assim, quer dizer, não acompanhar não, foi difícil não comparar. Foi uma história interessante, eu gostei bastante, os personagens têm uma química, assim, inegável. O Logan vai dar algumas mancadas ao decorrer da história, que a gente vai ter aquele momento de reviravolta, momento de personagem ter noção do que ele acabou fazendo. E aí vai desenvolvendo o livro a partir disso também. Mas antes de acontecer essas mancadas que o Logan faz, temos todo o desenvolvimento de relacionamento dele com a Grace, que eu achei muito fofo, eu gostei bastante da construção dos dois. O Logan é um personagem muito carismático, como eu falei pra vocês, e a Grace também, apesar de em alguns momentos eu me irritar um pouco com a Grace, e com problema de comunicação, porque assim, eu tô imaginando que os livros da série Off Campus vai ser o maior problema, é a comunicação entre os personagens, tipo, comunicação de relacionamento, então assim, me irrita um pouco a falta de comunicação entre eles, mas eu gostei bastante do livro, foi uma história muito interessante. Eu não dei 5 estrelas pra ele como eu dei pra O Acordo, porque assim, O Acordo foi favorito, ele mora no meu coração. Esse eu dei 4,5 estrelas porque eu achei um livro muito divertido, mas tem partes que eu esperava um pouco mais da história, sabe? Mas enfim, dei um breve resumo sobre a história, não sei se deu pra entender muito bem o que eu falei sobre o livro, mas esse é um livro 4,5, é um livro legal, vale a pena ler Off Campus, assim, eu tô gostando bastante dessa série, estou muito animada pra ler os próximos livros ainda. Então assim, foi um livro bom, esperava um pouquinho mais, mas é porque eu acho que eu li com uma expectativa muito alta, mas foi uma leitura muito fácil, assim, eu acho que eu li ele em 24 horas, porque é aquele livro que você lê devorando, porque é uma história muito rápida e é um livro curtinho, tipo assim, dá pra ver que é uma história curtinha. Eu não tenho certeza quantas páginas ele tem,
Tem 277 páginas, então assim, dá pra ler em um dia, em um final de semana, assim, ele é uma ótima leitura pra final de semana quando você quer ler um romance não muito profundo, mas com uma história legal. Aí eu não lembro se eu falei enquanto eu estava falando sobre o livro, mas ele aborda alguns temas um pouco mais delicados, como alcoolismo, situações complicadas, assim. Então, se vocês forem ler, deem uma olhada nos gatilhos pra caso, né, se tiverem algum gatilho com algum desses assuntos. A minha próxima leitura do mês foi um e-book, que eu não tenho, obviamente, ele físico aqui, porque foi um e-book. Então, vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês. E o livro que eu estou falando é um conto que é o Nosso Livro. Eu não sou uma leitora, assim, de contos, eu não leio tantos contos na minha vida, assim. Dá pra contar nos dedos quantos eu li, mas eu recebi esse em parceria com o grupo editorial Cotes e eu falei assim, bom, é um conto de romance, é curtinho, eu quero ler um livro curtinho esse mês, então vou ler ele. E assim, ele é um conto muito fofo. Sabe aqueles contos que te aquecem o coração no final? Nosso livro é esse conto. A nossa personagem principal também é a narradora da história, então ela vai narrar quando ela vai conhecer uma pessoa no clube do livro que ela frequenta. Essa pessoa é o Brian e eles vão acabar desenvolvendo uma amizade, assim, no começo ela não vai gostar muito dele, mas eles vão desenvolvendo uma amizade bonitinha até. E eles vão começar a escrever um livro de romance juntos, porque o Brian deu essa ideia e falou assim, por que a gente não escreve um livro de romances? Nós dois temos pontos que vão acrescentar muito legal a esse livro, então vamos escrever um livro juntos. E ela fala, bora. E eles começam a escrever esse livro, mas por conta de alguns acontecimentos na história, o Brian vai embora. E aí, a personagem principal, né, a nossa narradora, vai ficar meio tipo assim, então, né, que eu tava gostando de você e você foi embora e tal. E aí, tem um salto temporal e vai acontecer algumas coisas que eu não vou contar pra vocês, porque senão eu vou dar spoiler sobre esse conto, porque ele é muito curtinho, acho que ele tem 16 páginas. Então, se eu ficar falando muito sobre a história, eu vou dar spoiler. Mas eu gosto de garantir pra vocês, assim, que vale a pena ler. Ele é um livro muito envolvente, é um conto assim que você lê rapidinho e você nem percebe que você terminou de ler. Eu dei 4 estrelas pra ele porque foi um conto bem divertido, eu gostei bastante. Ele é fofo, então assim, tem aqueles momentos de fofura, dá pra aquecer o coração quando você lê. O próximo livro também foi um e-book, então eu vou deixar a fotinho dele aqui também pra vocês. E o livro que eu estou falando é Os Sete Reinos, que foi a minha primeira fantasia do mês e também, inclusive, a minha única. Porque eu tô tentando ler mais fantasias esse mês, né? Eu tinha a opção de escolher um livro de romance, mas escolhi uma fantasia porque eu acho que tem que dar uma diversificada, né? Não focar só nos romances. Esse livro eu recebi em parceria com a editora PL, né? Que é o Ponto Literário. Inclusive, vocês que são meus seguidores têm cupom de desconto nessa editora, que eu vou olhar certinho o nome do cupom pra eu não passar errado pra vocês. Mas em qualquer compra no site deles, vocês têm 10% de desconto. O cupom, eu vou ler aqui, porque senão eu vou acabar falando errado, mas eu vou deixar escrito aqui pra vocês, caso vocês queiram lá comprar. É Duda Books. Na verdade é Duda, _ Books, SZ no final, e 10. Porque, né, 10%, então Duda Books, SZ, 10. Então, assim, eu vou falar sobre a história, caso vocês se interessem, correm lá pra comprar, porque o livro é muito bom. Em Os Sete Reinos, nós vamos conhecer o Cale, que é o personagem principal. Ele é um jovem de 16 anos, que sempre viveu em um orfanato. Então, assim, a vida toda ele vive em orfanato, ele não faz ideia de quem são os pais biológicos dele. E, assim, o Cale, ele é um jovem tímido na dele, que não se envolve muito com as pessoas, assim, ele fica mais reservado no canto dele. Ele sofre bullying tanto na escola quanto no orfanato que ele vive, assim, pelas outras crianças, né, pelos outros jovens que vivem no orfanato. E um certo dia o Cale vai estar sofrendo bullying quando ele acabou de chegar da escola, né, esses garotos vão começar a implicar com ele, vão começar, tipo, a querer bater nele, empurram, jogam ele no chão. E vai acontecer um negócio e esses garotos vão, tipo, ser arremessados pra um pra cada lado. E o Cale vai ficar, tipo assim, não entendendo o que aconteceu, por que esses garotos voaram do nada, assim. E aí o orientador, que também é amigo dele no orfanato, pega ele pelo braço e sai correndo, eles entram no carro e começam a fugir. O Cale fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? O que deu? O que aconteceu com essas pessoas? Por que a gente tá fugindo? E aí esse orientador dele começa a tentar explicar pro Cale o que está acontecendo. E nós vamos descobrir logo no início da história que o Cale é filho de um... Eu não sei se explicar se é um deus nórdico, eu não sei muito bem explicar, mas ele é filho de um deus. E assim, ele vivia no orfanato pra, tipo, meio que... Uma vibe meio Percy Jackson, só que Percy Jackson morava com a mãe, mas ele vivia, tipo, meio afastado pra poder mascarar a existência dele. É tipo isso. Então, dentro do carro, quando eles estão fugindo, depois dele descobrir que, na verdade, ele tem um pai, mas que pode ter acontecido alguma coisa com o pai dele, porque ele teve uma explosão de poderes, ele vai descobrir que ele vai ter que entrar em uma jornada em busca de um Warning,
que ele não faz ideia do que é isso, e a gente também, leitor, não faz ideia, a gente vai descobrir ao decorrer da história. E ele descobre que o destino de 7 reinos estão na mão dele. Depois que ele encontrar esse Orne, ele vai acabar descobrindo, né, e o tutor dele vai contar que ele vai ter que meio que entrar em uma batalha com o tio dele, que é quem assumiu o reino agora. Ele é tipo um soberano. É mais ou menos uma vibe Thor, assim, é um deuses nórdicos, mas não exatamente deuses nórdicos. Eu não sei explicar exatamente pra vocês, porque como é livro de fantasia, a gente sabe que é muita coisa acontecendo em poucas páginas, então é difícil resumir. Mas durante essa jornada, o Chaol vai conhecer várias pessoas vão se juntar a ele nessa jornada, né? Algumas pessoas que vão acrescentando, né, na jornada, assim. Ele vai conhecer uma oráculo que vai acompanhar eles logo no início da história, que é logo quem, né, quando ele começa a buscar o Orne, ela já entra na história. E vai se juntando vários personagens, muitos personagens carismáticos, a gente vai se apegando a eles logo no início, assim. A escrita da autora é muito envolvente, assim, eu fiquei presa na história. Ele é um livro curtinho, então acontece muita coisa em muito pouco tempo, mas vale a pena. Os capítulos são bem... Eles são bem curtinhos, assim, eles não são... Sabe aqueles capítulos longos? Eles são capítulos curtinhos. E o livro, assim, tem uma história envolvente, tem algumas pitadas de romance, o que, na minha opinião, é maravilhoso, porque eu adoro livro de fantasia que tem pitadas de romance. E o 7 Reinos foi uma leitura muito, muito, muito interessante. Eu dei 4,8 estrelas, ou 4,5, eu não me lembro agora exatamente pra vocês, mas é um desses dois, ou 4,5 ou 4,8. E ele tem uma resenha lá no meu Instagram comigo explicando melhor a história pra vocês, sem ficar um pouco confuso, porque explicar o livro assim agora de cabeça é um pouco difícil, mas tem resenha lá no meu Insta, né? Eu vou deixar o arroba aqui caso vocês queiram lá ver a resenha melhor. Tem desse e de nosso livro, vai ter resenha também dos outros livros que eu li, mas ainda não postei. Mas enfim, 7 Reinos é um livro muito interessante. Se você gosta de fantasia, eu super recomendo ele pra você, tenho certeza que você vai gostar. Agora, indo pra minha última leitura do mês, que eu vou dizer pra vocês que eu esperava um pouco mais dessa leitura, assim, eu me decepcionei um pouco com ela, eu esperava muito mais desse livro, mas fazer o quê, né? Vida de leitoras, a gente espera muito de um livro e acaba se decepcionando. E o livro que eu estou falando pra vocês é Na Estrada com o Ex, que é do que eu comprei por causa do Clube Intrínsecos, né? E assim, eu esperava um pouco mais dessa história. Não é que ele é um livro ruim, ele é um livro muito interessante, assim, eu gostei bastante de alguns momentos, porque a escrita é muito fluida, né? A escrita da autora é muito fluida. Só que a história eu senti que em alguns momentos ela deu uma pecada. No livro nós vamos começar, né, conhecendo a Eddie, que é uma das personagens. Ele, na verdade, ele é narrado em 2 pontos de vista, que é da Eddie e do Dylan, que são o ex-casal. O livro vai ter saltos temporais entre o presente e o passado. No presente, eles estão indo para um casamento de uma amiga que eles têm em comum. Ela tá indo com a irmã dela e com o Rodney, que é um cara que eles conheceram no grupo do casamento e tá indo junto pra viagem, né, junto com o casamento pra ficar mais prático. Então elas deram carona pro Rodney. E o Dylan está indo com o Marcos, que é outro amigo dele, né, que é um amigo do passado lá deles, e que também tá indo pro casamento porque também foi convidado. Vai acontecer um acidente, então esse grupo vai acabar se juntando, né, o Dylan e o Marcos vão entrar dentro do carro da Eddie e da Debbie. É Debbie. Tava tentando lembrar o nome da personagem pra ver se eu não falava errado. Então eles vão entrar no carro junto com elas e eles vão acabar indo nessa viagem junto. Só que assim, o relacionamento da Eddie e do Dylan não terminou muito bem. Então vai ficar meio com aquele clima meio... Tipo assim, o meu ex tá no carro, mas eu não tô muito feliz com isso, mas eu tô fingindo que tá tudo bem, só pra não ficar um climão. Vai ser esse o clima da viagem. É uma viagem longa, assim, acho que levaria, né, mais de 12 horas, mas acontece vários imprevistos no meio do caminho. Então a viagem acaba levando mais tempo do que deveria. E assim, a parte da viagem eu gostei bastante, eu adorei ver essa dinâmica, tentando descobrir o que tinha acontecido com os dois, porque foi um término muito complicado, um término muito traumático para ambos os personagens, mas principalmente pra Ed, tanto que eles fizeram terapia depois que eles saíram desse relacionamento. Foi um relacionamento tóxico em alguns pontos, assim, tanto do lado dela quanto do lado dele. Então, assim, eu gostei bastante da parte futuro deles dentro do carro meio que presos. Só que as partes do passado, no começo, eu tava gostando muito, porque eu gosto bastante quando intercala passado e presente nas histórias, e principalmente quando intercala entre narrativas, né? Entre os dois personagens, assim, principais. Só que, em determinado momento, eu já não tava mais aguentando o passado deles. Eu tava tipo assim, chega, acaba logo.
Me deixa descobrir sozinha enquanto eles estão viajando pra eu tentar descobrir o que aconteceu. Eu não quero mais flashback, eu não tava mais aguentando os flashbacks. Tanto que eu comentava durante as minhas leituras, né, lá no Insta, quando eu ia atualizando as leituras pra vocês, eu falava, eu não aguento mais o passado deles. Tipo, o presente tá muito legal, mas o passado tá muito chato e eu não aguento. Mas fora esse ponto também do passado, o livro tem algumas problemáticas, assim, que eu sinto que não foi muito bem abordado pela autora. Eu gostaria que ela tivesse abordado de forma um pouco mais coerente, com um pouco mais de cuidado, assim. Eu também não gostei muito do final do livro, mas isso não vem ao caso agora, né? Mas enfim. Foi uma leitura interessante? Foi uma leitura muito interessante, assim. Eu li ele até que relativamente bem rápido, porque a escrita é muito fluida. Só que eu esperava mais desse livro. Eu esperava uma história com uma segunda, tipo, uma história de segunda chances, só que coesa, sabe? Que faça sentido para ambos os personagens. E eu senti que o final não fez sentido, levando em consideração toda a jornada que eles tiveram. Falando um pouco sobre os outros 3 personagens, né, que são 3 elementos muito importantes na história, o Rodney, eu sinto que ele é uma vibe alívio cômico, que foi muito divertido, porque em muitos momentos que eu dei risada nesse livro, foi porque ele estava envolvido com esse personagem, assim, é um desastre ambulante. A Debbie é uma personagem muito interessante, assim, ela é uma mulher muito determinada, muito forte. Eu gostei bastante dela, eu achei ela uma personagem carismática. E o Marcos, em alguns momentos, quando eu tava começando a gostar dele, ele fazia alguma merda muito grande. Eu falava, meu Deus, que macho escroto, não aguento mais olhar pra cara desse personagem. O Dylan também, vou dizer pra vocês, que em alguns momentos me deixava muito, tipo assim, eu não tô te aguentando mais. Porque ele tenta passar aquela vibe, tipo assim, eu sou um homem desconstruído, eu sou, tipo assim, super legal, só que... Mas ele dava bola fora, mesmo pagando de macho desconstruído, e eu ficava, tipo assim, querido, você não é isso tudo não, assim, você paga de homem feminista, mas você não é nem um pouco feminista, assim, porque ele dá umas bolas fora bem grandonas, podemos dizer. Mas, num todo, é um livro interessante, eu gostei desse livro, assim, eu não vou dizer que eu não gostei, eu gostei da história. Eu dei 3,8 ou 3,9. Eu pensei em dar 4 estrelas pra esse livro, só que eu não sinto que ele é merecedor de 4 estrelas, tipo assim. É um livro interessante? É um livro interessante. Mas não merece 4 estrelas. Sim, um 3,8 ou um 3,9 condiz com a história. Mas enfim, essas foram as minhas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Se vocês se interessaram, né, pelo aquele livro que eu falei pra vocês, que é o Sete Reinos, que é o livro de fantasia, lembre que a gente tem um cupom de desconto, né, então vocês têm 10% de desconto em qualquer compra no site da editora. Inclusive, comentem aqui quantos livros vocês leram esse mês, se vocês leram alguma coisa, não se sintam culpados se vocês não leram nada. Tá tudo bem, a leitura tem que ser uma coisa divertida pra todo mundo, então não vamos se cobrar. Eu só faço esses vídeos, né, mostrando pra vocês minhas leituras, não uma forma de me exibir, nem nada disso, mas uma forma de atualizar vocês sobre que livros eu tô lendo pra lá no final do ano, né, a gente poder fazer a listinha de melhores livros do ano. E antes, né, de eu dar o tchauzinho pra vocês, lembrem-se que todos os links de todos os livros vão estar na descrição do vídeo, caso vocês tenham se interessado por alguma dessas histórias, comprem usando o meu link que vocês não vão estar pagando nada mais por isso e vão estar apoiando aqui o canal. Mas enfim, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, como eu falei. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra não perder as próximas notificações. Mas então é isso, um beijo no coração de vocês, tchau!